Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal GE Projetos e Tutoriais. Você sabe quanto peso um servomotor como esse aqui aguenta? Você sabe qual é o torque desse servomotor na prática? Muita gente tem essa dúvida quando vai comprar um servo para realizar um projeto. E embora o valor teórico do torque seja passado pelo fornecedor, a gente sabe que nem sempre a teoria bate com a prática. Por isso, no vídeo de hoje, a gente vai testar na prática qual é o torque que esses três modelos de servo aqui aguentam. Os modelos são SG90, MG90S e MG995. Então vamos lá. Bom pessoal, antes de fazer os testes, eu farei uma breve explicação sobre um conceito da física muito importante, o torque. Muitas vezes as pessoas acabam confundindo torque com peso, força ou massa, e por isso eu vou fazer essa explicação aqui para ficar bem claro. O torque, ou momento de uma força, é a grandeza física que mede a capacidade de uma força de produzir rotação. Ele é definido pela seguinte equação: o torque é igual à força vezes a distância em relação ao centro, ou em relação ao eixo. Ou seja, o torque é igual à força F multiplicada pela distância em relação ao eixo. E aqui, para exemplificar essa fórmula do torque, eu coloquei dois exemplos com servomotores. No primeiro exemplo, o que a gente faz é aplicar uma força de 1 kg num ponto do servomotor que está a uma distância R de 1 cm em relação ao eixo do servo. E aqui, pela fórmula do torque, a gente vai estar aplicando um torque de 1 kg força vezes 1 cm, que vai dar 1 kg força centímetro. No exemplo 2, a gente vai aplicar a mesma força, de 1 kg força, só que dessa vez num ponto a 2 cm de distância do centro do eixo. Então, pela fórmula do torque, a gente vai gerar 2 vezes mais torque do que no exemplo 1. Ou seja, a gente aplicou a mesma força, porém, no exemplo 2 a gente gerou o dobro do torque, porque nós aplicamos a força num ponto diferente. Por que eu fiz esses exemplos? Para mostrar para vocês que com a mesma força, a gente pode gerar diferentes torques, dependendo de onde a gente aplica essa força. E isso a gente vai ver agora na prática. Agora, nós vamos ver o conceito de torque na prática, através de um experimento simples. Eu tenho aqui um peso de 100 gramas, tenho aqui um servomotor SG90, tenho duas paletas de madeira que são para prender peso e tem diferentes comprimentos. E tenho esse grampo aqui que eu vou utilizar para prender o servomotor. E tenho também essa estrutura branca aqui, onde a gente vai prender o servo. Agora que o servomotor está preso na estrutura de madeira, a gente vai ver se ele consegue levantar esse peso aqui de 100 gramas, utilizando essa paleta menor aqui. Veja que essa cruzeta branca aqui com os parafusos vai ser encaixada no servomotor. A distância entre o eixo e o buraco onde vai ser encaixado o peso é de 5 centímetros, como você pode ver aqui. Então vamos lá. Vou encaixar a palheta aqui no servo. Veja que o peso de 100 gramas tem um gancho. Eu vou prender ele aqui. Bom pessoal, agora que nós encaixamos o peso aqui no servo, a gente vai girar o potenciômetro e ver se o servo consegue levantar o peso de 100 gramas. Então vamos lá.
veja que ele consegue levantar sem muitos problemas. Agora, eu vou trocar a palheta. Essa aqui, lembre-se, mede 5 centímetros. Eu vou trocar por essa aqui, que mede 10 centímetros. Do eixo do motor até o buraco onde o peso vai ser encaixado, onde vai pesar ali, ela mede 10 centímetros. Veja só. E agora vamos ver se o motor consegue levantar o mesmo peso de 100 gramas. Vamos ver se consegue. Vamos lá, vou rodar o potenciômetro. Opa! Chegou aqui, ele travou. Veja só, vou repetir. Chegou aqui e travou. Ele não sobe. Então, pessoal, veja só. Com uma palheta menor, de 5 centímetros, a gente consegue levantar o peso de 100 gramas. Porém, com essa palheta maior aqui, que tem uma distância maior do eixo até o peso, nós não conseguimos. Você sabe dizer por que isso acontece? Se você respondeu por causa do torque, você acertou. Quando a gente usa a palheta de 5 centímetros, essa aqui menor, o torque do motor, o torque gerado pelo motor, é maior do que o torque gerado pelo peso junto com a palheta de 5 centímetros. Já quando a gente usa essa palheta aqui, que essa aqui possui 10 centímetros, o torque causado pelo peso e pela palheta é maior do que o torque do motor, e o motor não consegue levantar o peso. Isso quer dizer que a quantidade de peso que um servomotor como esse aqui consegue levantar vai depender da distância que o peso se encontra em relação ao seu eixo. Lembre-se da fórmula do torque que a gente trabalhou. Torque é igual a força vezes a distância. Quanto maior essa distância aqui, maior o torque. Agora que a gente esclareceu o que é torque, eu vou explicar rapidamente a metodologia dos nossos testes. Nós temos aqui 3 servomotores, o SG90, o MG90S e o MG995. Cada servo desse aqui possui um torque diferente. O valor do torque é teórico e é fornecido pelo fabricante de cada servo. O que nós vamos fazer nos nossos testes é obter o valor prático do torque de cada servomotor desse aqui e comparar com o valor teórico fornecido pelos fabricantes para ver se bate. Nós fizemos os pesos com pequenos sacos de areia e utilizamos essa balança digital aqui para garantir que a massa de cada peso aqui em gramas seja exatamente a que está na etiqueta. (200 gramas), 100 gramas, 50 gramas, e 20 gramas. O peso de cada gancho desses aqui, que prende os pesos no servomotor, é desprezível. Veja só, 0 gramas. O circuito que nós vamos utilizar para controlar os servos é bem simples e já foi utilizado no nosso tutorial sobre o servo SG90. Consiste nesse potenciômetro aqui, um potenciômetro de 20K, que controla a posição do servo. O potenciômetro ele envia uma tensão analógica através desse fio amarelo para o Arduino, e o Arduino converte essa tensão na posição do servo. Nós temos também aqui atrás do potenciômetro um pequeno capacitor de 1 nanofarad para evitar ruídos aqui na tensão do servo. O programa que está gravado no Arduino
vai ficar disponível para download na descrição. E na sequência, nós vamos deixar o esquema elétrico desse circuito, caso você queira montá-lo. Para alimentar o servomotor, a gente não usou a tensão do Arduino. Nós utilizamos essa fonte DC aqui. O servo, quando ele faz um grande esforço, ele puxa bastante corrente. Por isso não recomendo que você utilize a tensão do Arduino para alimentá-lo nesses casos. Provavelmente o servo vai falhar e, na pior das hipóteses, pode até danificar a sua placa. Então por isso a gente utiliza fonte externa. Bom pessoal, agora vamos para os testes na prática. O primeiro teste a gente vai estar fazendo com SG90 e nós vamos trabalhar com a tensão de 4.8 volts, como está marcando aqui na fonte. Para essa tensão com SG90, o fabricante fornece o torque de... O fabricante fala que o torque é de 1,2 kgfc. O que a gente vai fazer é acrescentar pesos até o momento em que o servo não aguente levantar o peso. E depois nós vamos calcular o torque com base nisso. E vamos obter o valor prático do servomotor, o valor prático do torque do servomotor. Então vamos lá. Lembra que a gente está usando as paletas de 5 cm de distância do eixo até o peso. Vamos começar com 100 gramas. Vamos ver se ele consegue levantar 100 gramas. Ok, pessoal. 100 gramas ele levantou. Agora eu vou acrescentar 20 gramas. 120 gramas no total agora. Acrescentei 20 gramas. Vamos ver se ele sobe. 120 gramas ele sobe legal ainda. Ainda levanta 120 gramas. Vamos lá. Vou colocar mais 20 gramas. Tá com 140 gramas agora. Vamos ver se ele sobe. Opa. Parece que 140 já não sobe, hein? Ele chega até aqui, mas não sobe. Pessoal, 140 não sobe. Eu vou tentar colocar 130 para ver se a gente obtém um valor mais aproximado. Temos aqui 40. Eu vou acrescentar 50. E vou acrescentar mais 2 de 20 gramas, totalizando 130. Vamos ver se ele consegue levantar 130 gramas. Veja que ele consegue, é porque o saquinho está travando aqui na estrutura. Mas 130 ele ainda levanta. Veja só. 130 ele ainda consegue levantar. Então é isso, pessoal. Ele consegue levantar 130, mas não consegue levantar 140. Vamos agora para o segundo teste, pessoal. SG90, só que agora com 6 volts na alimentação. Para essa tensão com SG90, o fabricante fornece o torque de 1,6 kgfc. Vamos ver se ele consegue levantar 140 gramas, que ele não conseguiu
com a tensão de 4,8 volts. Então aqui tem 100 gramas, mais 20 gramas, mais 20 gramas, 140 gramas. Vamos ver se ele consegue levantar. Então 140 gramas com a tensão de 6 volts ele já consegue levantar. Vamos ver agora 150. Vou colocar aqui o peso de 50 gramas. Então, pessoal, ele ainda consegue levantar 150 gramas. Vamos ver 160. Tirei 50. Vou colocar 3 de 20 aqui. Vamos ver se ele levanta 160, pessoal. Ainda levanta 160. Está travado. Travou aqui. Ele levanta 160, mas você vê que ele deu uma travada. Vamos ver de novo. É 160 ele não levanta, pessoal. Então ele levanta 150 gramas na tensão de 6 volts. Bom, pessoal, agora vamos testar o servo MG90S. Nós vamos testar ele com a tensão de alimentação de 4,8 volts. Para essa tensão, o fabricante passa o torque de 1,6 kgfc. Vou encaixar a paleta de 5 centímetros. E vamos lá, pessoal. Vou começar colocando 150 gramas. 100 gramas. E mais 50. Vamos ver se ele consegue levantar esse peso. Opa. Já teve dificuldade ali para levantar 150 gramas. Ah, conseguiu levantar. Levantou 150 gramas. Deixa eu ver se ele consegue levantar de novo. É 150 gramas ele consegue levantar, mas parece que está no limite, viu? Vou tentar 160, mas vou tentar rapidinho para não forçar o motor. $160. É, pessoal, ele consegue levantar 150 gramas, mas 160 ele já não consegue. Vamos agora fazer o teste do MG90S com 6 volts. Eu vou subir aqui a tensão de alimentação para 6 volts. Está aqui 6 volts. E eu vou deixar o mesmo peso que estava antes, 160 gramas, para ver se ele consegue levantar. Lembrando que o torque fornecido pelo fabricante para o MG90S na tensão de 6 volts é de 1,8 kgfc. Então está aqui 160 gramas. Vamos ver se ele consegue subir. Opa, subiu. Conseguiu levantar. Conseguiu até com facilidade.
Certo. 160 ele consegue tranquilo. Vamos ver 180. 180 ele também consegue levantar. Vamos ver 190. Vou tirar 40 gramas e acrescentar 50. Tem 190 gramas aqui. Vamos ver se ele consegue levantar. Opa, 190 já teve dificuldade. Vou tentar mais uma vez. Agora foi. Conseguiu levantar 190 gramas. Ele já está forçando bastante com 190. Eu vou fazer só mais um teste. Dessa vez com 200 gramas. A gente tem aqui 100 gramas. Eu vou colocar 100 gramas. E vamos ver se ele consegue levantar 200 gramas. Levantou. Levantou 200 gramas. Vamos ver se ele levanta 220. Ele já teve dificuldade. Vou tentar mais uma vez. Só mais uma vez. É 220, ele não conseguiu. Eu vou ver se ele consegue levantar 210. A gente já viu que ele consegue levantar 200. Vamos ver se ele consegue levantar 210 gramas. Vamos ver. Ele teve dificuldade. Vou tentar de novo. Pessoal. Então ele consegue levantar 200 gramas, mas 210 ele já não consegue levantar. Bom, pessoal, agora vamos testar o servomotor MG995. A gente está aqui com a tensão de 4,8 volts e para essa tensão o fornecedor nos passa o torque de 13 kgfc. Eu vou começar aqui. Bom, primeiro eu vou encaixar a paleta no servo. Vamos começar com 600 gramas. Aqui tem 200. Mais 200 gramas. E mais 200. Vamos ver se ele consegue levantar 600 gramas. Levantou 600 gramas. Vamos colocar agora 700 gramas. Para ver se ele levanta. Ele levantou 700 gramas. Vamos colocar agora 750 gramas. Ele ainda consegue levantar, mas já está forçando bastante. Eu vou colocar aqui mais 20 gramas para ver se ele consegue levantar 770. E se ele conseguir, vamos ver se ele consegue. Ele conseguiu levantar 770, mas já está forçando bastante. Vamos colocar 790 aqui, só para ver se ele consegue. ,790 gramas ele consegue levantar. Vamos testar com 800 gramas para ver se ele consegue levantar 800 gramas. Ele também levanta 800 gramas.
Vamos colocar 850 para ver se ele consegue. Ele também consegue levantar 850 gramas. Vamos colocar 900 gramas. (900 gramas) ele já não consegue levantar. Então ele conseguiu levantar 850, mais 900 ele já não levantou. Bom pessoal, e agora vamos para o nosso teste final com o MG995 na tensão de 6 volts. Para essa tensão, o fornecedor nos passa o torque de 15 kg força centímetros. Eu vou começar colocando aqui 800 gramas para ver se ele levanta. Aqui tem 600 gramas. 700. 800. E vamos ver se ele consegue levantar. Ele consegue levantar 800 gramas. Vamos tentar com 850. (850 gramas) ele também consegue levantar. Vamos tentar com 900 gramas. (900 gramas) ele também consegue levantar, mas está forçando bastante, então eu vou parar por aqui, pessoal. Ele ainda consegue levantar 900 gramas, mas está forçando bastante o motor. Ok, pessoal. Agora, depois de realizar os testes, a gente vai finalmente ver os resultados e comparar o torque na prática com o torque teórico informado pelo fabricante. Mas antes de fazer isso, eu queria pedir para você que chegou até aqui que se inscreva no canal. Nós vamos sempre estar postando conteúdo aqui, tutoriais de produtos de eletrônica, robótica, Arduino e automação. Vamos continuar fazendo projetos ocasionalmente e de vez em quando a gente vai fazer um vídeo fora do formato como esse aqui. Então inscreva-se que você não vai se arrepender. Agora, vamos voltar aqui ao que importa, que são os resultados. A gente verificou o peso máximo que cada servo consegue levantar nas tensões de 4,8 volts e de 6 volts. Como a distância entre o eixo dos motores e o peso sempre foi de 5 centímetros em todos os testes, para obter o torque, basta multiplicar o peso pela distância de 5 centímetros, conforme a gente viu na fórmula do torque anteriormente. E assim, a gente obtém os valores de torque na prática para os 3 servomotores e nas tensões de 4,8 volts e de 6 volts. Então aqui, nessa coluna, a gente tem o valor de torque obtido na prática para os 3 modelos. Você vai perceber que esses valores de torque na prática são muito menores que os valores passados pelos fabricantes. E eu coloquei os valores lado a lado nessa outra tabela aqui que eu fiz. Veja que o torque observado na prática é bem menor do que o torque teórico passado pelo fabricante para todos os casos. A gente já desconfiava disso antes de fazer esse vídeo, pois a gente percebeu durante a realização de alguns projetos que o SG90 era muito fraco. Às vezes, para puxar um pedaço pequeno de madeira, ele não conseguia. Porém agora, com essa tabela aqui,
a gente tem valores mais realísticos e sabemos o que esperar desses 3 servos aqui na prática. Outra coisa que nós aprendemos durante esse vídeo foi que esses servos não devem ser utilizados no limite. Durante a realização do vídeo, a gente acabou queimando um SG90 e 2 MG995, esses dois aqui que estão na minha mão. A gente realmente queria chegar no limite desses 3 servos. Para um teste, isso é válido, porém para projetos é recomendável que a gente utilize cargas bem menores do que eu utilizei nos testes. Por fim, a gente calculou o erro do torque passado pelo fabricante quando comparado com o torque na prática. A gente utilizou essa formulazinha aqui, que está aqui, e aqui nessa coluna a gente pode ver o erro. Para os modelos SG90 e MG90S, esse erro ficou na média ficou em torno de 50%. Já para o MG995, o erro foi mais alto ainda. Aqui para 4,8 volts foi de 67% e para 6 volts foi de 75%. E esse erro aqui é a porcentagem que o torque na prática está abaixo do torque teórico. Ou seja, para esse caso aqui, o torque na prática está 45% abaixo. Aqui está 53% abaixo do valor informado pelo fabricante. E assim por diante. E aqui, para o MG995, em 6 volts, ele chegou a estar 75% abaixo do valor informado. Então é isso, pessoal. Com esses testes, a gente viu que o torque na prática é bem menor do que o valor informado pelo fabricante. Com isso, a gente pode ter uma referência melhor na hora de realizar projetos. E esperamos que essa informação seja útil para vocês também.